Fala pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Agora nós vamos falar dos sólidos geométricos. Na primeira parte nós trabalhamos os conceitos de área, então nós trabalhamos o plano bidimensional, plano 2D. Agora nós vamos para o plano tridimensional, no plano 3D, e vamos trabalhar principalmente aqui o conceito de volume, tá? Então trabalhamos lá com polígonos e a circunferência. Aqui nós vamos trabalhar com prismas, cones, pirâmides e cilindro e a esfera também. Então, vamos abordar esses conceitos, como a gente calcula volume. Vamos também trabalhar um pouco do conceito de área, falando de área lateral. E, como eu falei anteriormente, é importante saber o conteúdo de área para a gente poder estudar os sólidos geométricos e calcular volume e áreas laterais também, certo? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Começando a discutir um pouco o que é esse conceito desses sólidos geométricos. Então, o que é um sólido geométrico? Então vamos falar um pouco eles vão se enquadrar na geometria espacial. O que a geometria espacial vai estudar? São figuras que vão ocupar lugar no espaço. Lembra que a gente tinha as figuras, quando trabalhava com os polígonos, eles ocupavam uma região, né, do plano. Agora nós vamos ocupar um lugar no espaço. Então vamos trabalhar com figuras que têm altura, largura e comprimento. Aqui nós vemos algumas, por exemplo, temos aqui, isso aqui a gente pode chamar um paralelepípedo, também classificado como um prisma. Aqui nós temos um prisma de base hexagonal, uma esfera, uma pirâmide e um cone. Então, basicamente, são esses que nós vamos estudar aqui. A gente vai começar a falar aqui um pouco dos poliedros, tá? Então, os poliedros, eles vêm poli, né, que são várias faces, ou seja, ele tem vários lados, vamos dizer assim, né, falando de maneira mais coloquial. Então, teriam vários lados. Como é que vai ser formado esses lados? Veja aqui, ó, eles são partes de um plano, limitadas por segmentos de reta que tocam apenas em seus extremos. Então, cada um desses pontinhos aqui que a gente observa, esses segmentos, eles estão limitando uma região. Ó. Então, quando eu for traçar vários segmentos de reta, veja que eu vou formar uma figura aqui, né, um sólido que vai delimitar, vai ocupar uma parte do espaço. Tá? Então, isso é o nosso poliedro. A gente vai dividir os poliedros também em convexo e não convexo, parecido com o conceito quando a gente fala de polígonos convexo e não convexo. Né? Lembrando lá, polígono convexo é quando eu traçar uma linha no interior dele e ele vai estar sempre, essa linha sempre dentro dele. A gente pensar nesse paralelepípedo, essa linha vai estar sempre interna, né? Pego dois pontos internos a ele, traço uma linha, essa linha vai estar sempre dentro desse, aqui no caso, paralelepípedo, né? E quando eu tenho um não convexo, quando eu vou traçar uma linha, pegar dois pontos internos a esse sólido, então na hora que eu traçar um segmento entre elas, ela vai ter uma parte externa a esse poliedro, tá? E aí vamos trabalhar os elementos. Então, quais são os elementos quando a gente fala de poliedros? Nós vamos falar dos vértices, das arestas e das faces. Então, quem são os vértices? Os vértices é o local onde nossas arestas se encontram. Quem são as faces? Veja que as faces elas são delimitadas pelas arestas. Aqui eu estou delimitando, né, essa região aqui por meio dessas arestas, então elas formam uma face. Então veja que cada um desses são faces. E ainda nós temos a base, né, que a gente pode até pensar, depois vamos estudar essa face superior aqui como sendo a base, e a face inferior também é uma base desse poliedro aqui, tá? Aqui nós já temos um prisma, vamos ver mais à frente um pouquinho mais a respeito dos prismas. E nesses poliedros a gente pode estabelecer uma relação, que é a relação de Euler, que vai falar o quê? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Isso vale para qualquer poliedro convexo, ou seja, quando eu traçar uma linha, essa linha vai estar interna a esse meu poliedro e fechado. Então, quando tem que ter, ele vai estar delimitando uma parte do espaço. Pense num copo. Se eu tivesse um copo, ele tem a parte superior dele aberta. Então, ele não seria uma figura que estaria fechada, ele está aberto, tá bom? E aí isso pode aparecer algumas questões, tá? Já apareceu no Enem, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Para calcular o número de faces, arestas ou vértices, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. O número de vértices nesse poliedro é
Então veja que a gente vai utilizar vértices, vamos utilizar aqui mais faces igual a arestas mais 2. Vamos utilizar a nossa relação de Euler para poder calcular esse valor. Então, o número de vértices desse poliedro é... Uma relação que nós podemos estabelecer aqui é isso aqui, ó. O número de arestas, o dobro do número de arestas é igual ao número de faces vezes a quantidade de lados que essas faces têm. Imagina o seguinte, ó, n aqui seria a quantidade de lados, né? Eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado. Então aqui teria 4 vezes f. F é a quantidade de quadrados que eu tenho. Então vou somando e isso seria o dobro do número de arestas. Só que aqui eu tenho quadrados e triângulos, então eu tenho que somar todas para utilizar essa relação aqui. Bom, vamos resolver então essa questão. Primeiramente, como eu falei para você, nós vamos utilizar aqui a relação de Euler. Então, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Tá? Essa relação nós vamos utilizar ela. Outra relação que nós vamos utilizar, aquela que nós vimos agora há pouco ali. O dobro do número de arestas é igual a quantidade de lados vezes o número de faces. Ou seja, eu vou ver quantas faces eu tenho, né? E a quantidade de lados que as faces têm, a quantidade de faces que estão representadas aqui. Por exemplo, ó, se a gente utilizasse aqui, posso contar direto o número de faces? Pode, mas veja que o número de arestas, como ele está planificado, eles iriam se encontrar. Então, acaba que aqui teriam arestas duplicadas, arestas que não são duplicadas. Então, dificultaria isso. Por isso que a gente vai usar essa fórmula aqui. 2 vezes A igual a N vezes F. Como é que eu vou calcular, então, o número de arestas desse poliedro que está planificado aqui? Eu posso reescrever isso aqui também assim, ó. Arestas igual a N vezes F. Então, o número de arestas, o número de lados de cada face, dividido vezes o número de faces que tem, dividido por 2. Vamos contar aqui as faces que são com 4 arestas. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 faces que têm 4 lados. Bom, então essa é a nossa forma que pode começar assim, ó. Arestas é igual N, quantidade de lados, 4, vezes a quantidade de faces que tem 4 lados, 6. Mais, agora vamos contar os triângulos. Ó. Veja que eu tenho triângulos também aqui. Então, eu vou ter um triângulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, temos 8 triângulos. Então, eu vou ter triângulo tem 3 lados vezes 8 faces, que é a quantidade de faces que esse poliedro tem. Então, feito isso, nós vamos chegar aqui, 6 vezes 4, 24, mais 3 vezes 8, 24, dividido por 2. Aqui daria 48, dividido por 2, isso resulta em 24. Então, o número de arestas é 24. Por que é o dobro de N vezes o número de faces? Veja que cada aresta dessas, ó, ela vai pertencer a 2 faces diferentes. Cada aresta dessas, ela pertence a 2 faces. Ó, essa aresta pertence a essa face aqui e a essa outra face aqui. Então, por isso que a gente vai contar em dobro. Agora, tendo isso, nós podemos utilizar a fórmula. Vértices mais face igual a aresta mais 2. Vou colocar aqui embaixo. Temos o seguinte, ó. Vértices, que é quem eu quero saber. Eu quero saber o número de vértices, tá? Então, vértices mais faces. Faces, ó, veja que eu tenho 6 faces que são quadradas e 8 faces triangulares. Então, 6 mais 8, a gente vai ter um número de faces igual a 6 mais 8. Isso aqui vai resultar em 14 faces. Igual a arestas. A aresta nós calculamos aqui, que é 24, mais 2. Então, vamos ter vértices igual a 26. 24 mais 2, 26. Passou 14 para o outro lado, menos 14. 26 menos 14, 12. Então, o número de vértices
aqui é 12, certo? Então, esse é o resultado dessa questão. Seguindo, então, vamos seguir aqui. Nós vamos classificar esses poliedros de acordo com o número de faces que ele tem. Então, ele vai receber, por exemplo, tenho 4 faces, é um tetraedro. Eu tenho 6 faces, é um hexaedro. Isso aqui é o caso da gente ter depois uma figura mais conhecida, que é o cubo. Por exemplo, o cubo é um hexaedro, ele tem 6 faces. Se eu tiver um 10 faces, decaedro. Se eu tiver 20, icosaedro. Tá? Então, o que é a gente mais comum aqui de aparecer? Tetraedro, que a gente vai ver que sólido de Platão, um deles é um tetraedro. Um hexaedro, também é comum de aparecer, e pode aparecer esse nome aqui, que é o icosaedro, que é quando tiver 20 faces. E aí nós vamos ter alguns sólidos, alguns poliedros, que são conhecidos como sólidos de Platão. Tá? Então nós temos aqui esses 5 sólidos de Platão, são os únicos 5 que são regulares e convexos. Tá? Então, o que são esses poliedros regulares? O que é um poliedro regular? As faces são polígonos regulares, lembrando, né, polígono regular ele é convexo, equiângulo e equilátero, né? Então, você vai ver todos os lados são iguais, todos os ângulos internos são iguais, tá bom? Os vértices concorrem à mesma quantidade de arestas. Por exemplo, ó, se você pegar esse vértice aqui, chegam 3 arestas nele. A mesma coisa nesse outro, vai chegar 3 arestas. Aqui, ó, tenho 3 arestas também chegando nele. Mesma coisa aqui para o hexaedro, para o icosaedro e para o octaedro. Bom? E aí, cada um desses sólidos, Platão atribuiu um elemento da natureza a eles. Por exemplo, aqui, ó, o tetraedro é o fogo, o octaedro o ar, o hexaedro a terra, o icosaedro a água e do decaedro o cosmos, o universo. Tá? Então, ele atribuiu a cada um desses elementos, né? Porque dentro da escola que eles tinham de Platão, ele via a matemática como capaz de descrever toda a natureza. Então, por isso que se fazia essa atribuição. E aí temos uma questão aqui do Enem de 2016 que trouxe uma questão abordando os sólidos de Platão. Fala o seguinte: os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono, regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais, minerais e no desenvolvimento de diversos objetos, como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, vértice menos arestas mais faces igual a 2. Aí ele tem V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal, cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então ele quer que eu saiba uma relação entre o número de vértices e o número de faces, certo? Então, para calcular isso, vamos voltar aqui, fazer o seguinte. Nós vamos ter a relação. Veja que ele escreveu a relação aqui um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que nós temos. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. O que ele está querendo fazer aqui? Em um cristal, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, eu tenho que escrever as arestas de forma que eu consiga substituir ela por vértices ou faces. Na anterior, a gente utilizou uma relação lá, lembram? A gente tinha o seguinte, 2A é igual a N vezes F. Aí nós vimos lá, que eu posso escrever isso aqui como sendo A igual a N vezes F dividido por 2. Tá? N é o número de lados. Mas quem seria esse N? Olha, veja que ele diz aqui, faces triangulares. Então, nesse caso aqui, o nosso N ele vale 3. Tá? Agora eu posso escrever isso aqui. Posso substituir o A. O nosso A ele ficaria assim. Como o meu N vale 3, então vou ter 3F dividido por 2. Veja que eu não sei o número de faces, que é uma relação entre o número de vértices e o número de faces. Tá? Então, vamos chegar em algo que está aqui. Bom, vértices mais faces é igual
Arestas. Veja que minhas arestas, agora eu vou escrever dessa forma aqui, ó, 3 vezes f sobre 2. 3f sobre 2 mais 2. Uma coisa que nós podemos fazer aqui é botar todo mundo sobre o denominador 2. Então, vamos escrever todo mundo sobre o mesmo denominador aqui. Então, ficaria assim, ó. Como aqui tem 1 embaixo, então só multiplica, 2v. A mesma coisa para o número de faces, 2f. O 3f tem um 2 embaixo, então a gente reescreve ele. E aí, no final aqui nós temos 2 vezes 2, então vai ficar 4 sobre 2. Como está todo mundo sobre o mesmo denominador, eu posso cortar ele. Aí nós vamos ter 2v mais 2f igual a 3f mais 4. Bom, feito isso, eu posso passar esse 3f para cá. Nós vamos ter assim, 2v mais 2f menos 3f igual a 4. Agora, 2f menos 3f vai dar f, então nós vamos ter 2v menos f igual a 4. 2v menos f igual a 4 é a alternativa C. Está aqui nossa resposta. Então, essa relação é importante a gente ter em mente ela para resolver esse tipo de questão. Então, nossa primeira aula termina aqui. Entendemos um pouco melhor o que é um poliedro, como é que a gente vai definir eles. E aí, na próxima aula, vamos começar a estudar um pouco de prismas. Vamos falar do volume deles, de área lateral, entender o que é essa área lateral, o que é a área da base, o que é a área total. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar esse assunto. Nessa primeira aula, ficamos por aqui e falamos da relação de óleo.